puissamment Yahweh. Pour être liloba na yo za place na bomo ya mwana moko na moko. Na motema ya moko na moko Yahweh ya poussani liboso na yo. Au nom de Jésus-Christ to sengi. Amen, amen. Amen, amen. Ok, sans plus tarder, Kongola la Bible na biso. Vous allez dans le livre Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15, versets 22 à 28. Matthieu 15, 22 à 28. Aujourd'hui, bon, Matthieu chapitre 15, verset 22 à 28. Voici qu'une Cananéen venu de ces territoires disant en criant, prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est atormentée par un démon. Mais il ne répondit pas un mot. Et les disciples s'approchaient pour lui demander, renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vit se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Elle reprit, oui Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. Bon, thème. En général, il y a des jours, il y a jeûne et prière. Et Zali, n'abandonne pas ton poste. N'abandonne pas ton poste. Bon, sous-thème, il y a l'élo tokolobela. Et le bel biso était, et salamela yo, lo lenge olingi. Et salamela yo, lo lenge olingi. Parce que ceux qui te continuent dans verset 28, Jésus répondit, femme, grande est ta foi, que tout ce qui passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Dans la place, tu suis sous terme, nabiso, et ça la melayo, lo lenge o lingi, et ça la melayo, lo lenge yamotema na yo. Ezalaki réponse à Yesu Masia na lolenga monaki mama oyo ndenga se comportaki. Yesu Masia répondaki esalamela yo lolenge olingi et na moment wana kaka mwana na ye azalaki guéri. Bible zoloba na biso ke mama oyo monaki Yesu Masia azoleka pe agangaki na mongongo makasi. Agangi mwana na Dawidi yaka kosalisa ngai. Yaka kobikisa mwana na ngai aza rempli na bademo atondami na mulimo mabe azotungisa ye. Bongo Bible lobela biso ke Yesu Masia alobaki ata eloko moko te. Ya continuaki koganga makasi voir ba disciple bayaki pa Yesu Masia balobi to se libérer na ye tinda ya kende wazo continuer kolanda biso koganga mungongo makasi. Sima Yesu Masia alobaki na ye alobi ngai na tinda mikaka pona bampate ya Israel. Nde mama oyo pe alobaki nde mama oyo a insistaki alobi yokela ngai mawa salisa ngai bikisa mwana na ngai
Yesu Masi a insisté. Alobi na ili susuke. Eza malamu te tozwa mapa oyo pesa meli bana na moto. Tozwa ngoto pesa yango na bana mbwa. Yoka réponse bandeko ya Yesu Masiya. Mais mama oyo alembaki te insistaki. Alobi na Yesu Masiya ke oui na yebi keza malamu te. Mais bana ya mbwa pe kaka oyo lobi. Babika kaka na mwa ba mieti. Mwa ba biloko wana mikie oyo kwa kana mesa tango ba mikonzi na bango bazokolia. Tango ba kolo na bango bazolia, mwa mikie wana kwa ya mwana bango ba profitaka pe balia. Alors Yesu Masiya azalaki vraiment convaincu na réponse oyo. Alobi na ye en tout cas esalamela yo lolenge yo olingi. Et puis na moma wana kaka Bible lobi ke mwana ya mama oyo abikaki milimo mabe bademo oyo banda kotungisa ye eyebaki kotika ye na moma wana kaka. Bongo tokomona likambo mususu eza pareil. Mwasi mususu oyo a agir de même manière lolenge moko mama oyo. Tokomona yango na livre ya Jean chapitre 2 verset 3 à 10. Jean chapitre 2 verset 3 à 10. Tokomona lisusu ezali na histoire moko pareil. Amen, tu suis? Ok, Bible lobi na biso na Jean chapitre 2 verset 3 à 10. Bible lobi na biso, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez à l'ordonnée du repas, et il apporta. Quand l'ordonneur du repas y goûtait, l'eau changea en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savent bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est viré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'au présent. Amen. Bible solo na biso awa ezalaki na feti moko na Kana. Babengisaki Maria mama na Yesu, babengisaki ye na feti wana. Bongo Bible solo babengisaki pe Yesu Masiya na bayekoli na ye. Bakomi na feti wana Bible lobi ke vino esilaki. Tango vino esilaki, Maria mama na Yesu akeye pa na Yesu Masiya lobi na ye, bazali susu na masanga te, bazali susu na vino te. Tala réponse à Yesu Masiya pa ya mama, alobaki na ye, likambo nini ya ngai na yo? Ngonga na ngai nano ekoki te. Et puis Maria alobaki na bato bazalaki pembeni, alobi na bango, ba serviteur alobi na bango ke bozala wana nyonso ya kotinda bino bosala. Bongo bango bazalaki wana Yesu Masiya alobaki bon, botondisa ba vazi oyo nyonso na mai, batondisaki yango na mai, et puis alobi ale bozwa sikoyo kopo moko, bomema kuna pa ya chef ya mesa po ameka. Ba memeli ye tango ameki boye, amoni me oyo vin ya kitoko par rapport ya oyo kutomeli. Nde baki koloba pa ya mukolo fete alobi moto nyonso serva liboso vin ya malamu, yo bandi liboso na oyo ya malamu mingi te, si mozo bimisa oyo leki malamu kitoko, malamu koleka.
Bande ko na ba leçon nyo sur mibale to tangi to komona ete ba mama oyo mibale bazala makambu mibale oyo ezo ko sala bango bazala lolenge moko. Likambo ngo ezali nini? Likambo ngo ezali batelemaki na poste na bango. Malgré ba réponse bazwaki, mais balembaki te kozala na poste na bango. Mama ya liboso Yesu Masiya alobi na ye, eza malamu te tozwa bile ya bana topesa ngo epai ya bambwa. Réponse oyo ekokaki kolembisa mama nyonso. Mais mama wana lembaki te. Mama wana longwaki na poste te. Mama wana gardaki position na ye. Alobi na Yesu Masiya, oui na yebi. Metika bana ya mbwa ba profite pe na oyo ezokweya na mesa ya bakolo la bango. Na histoire mibale, mama na Yesu Masiya bapesi réponse. Likambo nini ngai na yo? Likambo nini ngai na yo? Ngonga na ngai na ne kokite. Tango balbaki na yeke ngonga na ngai na ne kokite, akokaki ko abandonner. Mais abandonnaki poste te. Abandonnaki poste te, azalaki toujours na poste na ye. Alobi kutu na ba serviteur bazalaki wana nyonso oyo kotinda bino bosalela lolenge oyo ya kotinda bino. Bande kotozo komona ke pona ko garder poste na yo nzoka zo senga oyeba eloko nini ozo luka ya liboso. Oyeba eloko nini oyo ngai nazo luka nini? Poso ko yeba eloko ozo luka okozala na poste na yo eya butu eya moi ezala mbula ezala moi okozala kaka na poste na yo po oyebi eloko nini ozo luka. Bande kolanga bamboko otomonaka mutu mususu azosala na se ya mbula parce que ayebi eloko azoluka, ayebi kazozela salaire na fin du mois. Mbula ezonoka me aboyi kolongwa aboyi kotika azo continue musala. Lolenge moko na bamama oyo bayebaki eloko nini bazoluka. Ya mibale bayebaki epai na nani bazokoluka eloko wana. Bayebi ke epai na Yesu Masiya tokokoka yango. Ata lobi boye na kolemba te, na kokangama na ye, na kolemba te, na kotika poste na nga te, na ko changer position te, na kozala toujours na ye. Parce que na ko recevoir oyo nazoluka kaka epai na ye. C'est inutile d'atika, na loba na abandonner, na kende koluka place mususu, na ko perdre temps. Mais na kokangama kaka na ye po epai na ye, nde na koki kozwa eloko nazala ngo posa. Amen eh? Eloko misatu bandeko eza likambo na foi. Ba mama oyo bazalaki na foi, bazalaki na kondima. Tala Maria bayebisi eke ngonga na ngana ne kokite yekuta ke na ye matika likolo bango ke bosala lolenge ya koloba na bino. Bazalaki na kondima ke ata ngonga nena ne kokite me akosala. Ndeko nango tungisaka Nzambe ndenge nini? Yo tungisaka Nzambe lolenge nini? Nani ayebi sio ke ngonga na yo nane kokite? Nani ayebi sio ke likambo na yo moma ya kosala nane kokite? Nani ayebi sio? Zala ferme na poste na yo. Zala ferme na poste na yo. Continue ko zala ferme na Nzambe wana place zo luka. Po ye kaka mutako yiko pesa yo za nango posa. Ye kaka mutako yiko kokisa oyo zo luka. Epai na ye kaka ndoko yiko zo za nango posa. Amen. Bon tokotala différence ezali wapi ya batu oyo ba garder ba poste na bango na batu oyo ba abandonner ba poste na bango. Makambo nini yaki? Na 2 Samuel verset 11, na 2 Samuel chapitre 11 verset 2, Bible zolo bana biso ke mokonzi David, roi David, ba soda ba kei na bitumba, ba soda ba ke bunda, roi David amati alongwe na mbetu na ye, alamuki na mbetu na ye, amati na likolo. Tango amati na likolo, akei komona mwasa bandei kosokola. Bongo tango amoni mwasa bandei kosokola, tala place David amonaki, makanisa mabe koteli ye, pe Bible lobi ke ayebaki kobima na mwasi wana komaki na zemi, azalaki lisusu na solution te, esengelaki aboma mobali ya mwasi wana. Asalaki liboso ba tentative ebele komekana nkobenga mobali na ye po ameka kozongisa ye na ndaku akende kolala na mwasi na ye po couvrir lisumu na ye.
mais mobali ya mwasi wana lobi ke ngana koki kosala ngo te mboka eza na bitumba Arche d'Alliance eza kuna na bitumba ngana tika bitumba na kolala na mwasi na ngai ekosala mate na okoka te bandeko nalingi naloba ke mboka eza na bitumba position ya roi ezalaki nini roi abandonne poste na ye alamuki na pongi amati na likolo bible elobi akei kotambola oyo babengi na portugais pasiar comme se promener akei kobeta batour na ye nde place lisumu ekotelaki ye parce que abandonnaki position na ye parce que abandonnaki poste na ye na kirwa na ye epuis na ndenge ayebaki nzambe mboka eza na bitumba il fallait azwa position oyo Moïse azwaki bible elobi mboka ezobunda Moïse na likolo ya montagne azosambela mpo na mboka mais David azwaki position wana te tala tina lisumu ekotelaki ye tala tina kweyaki tala tina komaki mosika na nzambe ndeko nanga soki okochange position soki okochange poste olongwe na place ya malamu ozali eki okende na place ya mabe okoki kofongola baporte mpe makambo mabe ekota kati na yo lolenge moko tozoloba tozozongela bamisala bakambo koye ebele tokokutana na basituation ebele tokokutana na bamasolo ebele tokokutana na makambo ebele bami oyo tomonanaka lisusu te bakoyela biso bahistoire ebele position na yo kozala wapi okobandone poste obi okobandone poste te tolongwe wana tokei lisusu tangu nzambe atindi Samuel alobi kende kopakola mafuta epai ya mwana na ndako na Jese pakola mafuta ya mwana wana Samuel akendaki bible elobi na biso ke amoni mwana liboso alobi oyo penza ye wana ya nzambe alobi ye te epuis bible elobi ke babimaki bango nyonso 7 babimi nzambe alobi bango te nde ayebaki kotuna eske mwana mosusu aza te bayebisi eke mosusu azali me aza kuna na zamba azobokola bampa te bandeko nanga nalingi naloba makambo esalamaki na moi me ntango esalamaki na moi mwana moke lokola David mwana suka aza na zamba azobokola bampa te bongo seti wana bavandaki na ndako kosala nini na moma oyo esengelaki bazala na misala tela position na bango position bakoki kozala na travail position bakoki kozala bazala bazosala misala bango bavandi na ndako me nzambe aponaki wapi aponaki oyo kaka azalaki na position ya bien na moma oyo ya moi basalaka misala azalaki na mosala na ye epuis mosala yango nini ezalaki ya kobokola bampa te ye wana nzambe aponaki ye wana nzambe alobaki bozwela ngai ye mpo aza na position bien ndeko nanga position na yo eza nini ntango kobima na confinement oyo position na yo kozala nini yo mutu nano bimi te yo mutu so bimi position na yo eza nini poste na yo eza wapi histoire oyo touti koloba eza na 1 Samuel chapitre 16 tokomona yango bango seti bamikolo nyonso bavandi na ndako mwana moki akei musala nzambe alobi ye wana kaka oyo aza na poste bien ye wana kaka nde nalingi ndeko nanga keba tala poste na yo ozali wapi ozokende wapi ozoluka nini ozoluka ngo epai na nani kondima na yo eza lolenge nini eske ntango kobima okokuta makambo de gauche à droite okoyeba kaka kogarde kotala liboso mpo nokoma na nzela oyo na place oyo ozokende obien kolanda bamakambo de gauche à droite nalobaka mingi na baninga nalobila bango ke na bamboka na biso Afrique soko ozotambola na balabala omona bambwa bazobimela yo bazogangela yo mais soko olobi ke chaque mbwa oyo komona agangeli yo obimi lokoti libanga olanda yo bamba ye ntango kotambola de pa mosusu abimi agangi yo lokoti libanga olanda yo bamba ye keba okoma na place ozokende te ou bien okoma na retard okuti ke place banda okende se bakangi parce que bambwa nyonso banda ogangela yo ozolanda bango na mabanga
Mais si on lobby que moi gangi occupé ete ngai nazo kende na yebi place nazo kende ata bo gangi bo ganga boko sale lo côté o garder position na yo ke nazo kende place boy na kokoma bien aimé kokoma place wana talatina makambo oyo koyela biso de gauche à droite total yango te total elika o nzamba pesa biso total ba promesse o nzamba pesa biso wana nde tokoyeba kozwa wana nde tokoyeba kokoma na Ecclésiaste chapitre 10 verset 4 balobeli biso ke ata kutu mokonzi na yo akomi contre yo mais ko abandonner poste na yo te ko abandonner poste na yo te parce que na ko abandonner poste nde to sala ka ba erreur o eza grave. Ecclésiaste 10 chapitre 4. Donc, to faire attention. Elingolo bake, mutu ba ko telemela biso o eza supérieur a biso. Po kaka abebisa o eza eloko o biso tozo luka. Asala ke to koma te place tozo linga to koma. Asala ke to zwa te o tozo linga to zwa. Asala ke to kutana te na o tozo linga to kutana. Bible lobi ba ye koli ba telemeli mama wana. Ba bisi Yesu masiya benga na ye. Azo landa biso zo ganga. Mais etala ki mama wana te alandi kaka Yesu masiya fukami salisa ngai ayeba ki alingi agarda ki position na ye agarda ki poste na ye tozo fongola séance na biso ya jeûne prière il y a 2 jours o ezo senga ke to garder ba poste na biso o ezo senga ke atato bimi o nyonso to okuta nango e distrait biso te ebungisa makanisi na biso te ebungisa oyo tozwi te liboso na Nzambe ebungisa oyo motuya te esalir ebebisa robi oyo ya gloire oyo tolati te ndeko nanga kanisa makambo oyo tolobi ozoluka nini il faut yeba ozoluka nini oyo ozoluka mpona ozwa epai na Yesu masiya zala concentré lelo yebisa Yesu masiya nini oyo yozo luka ba mama omi bale bazala ki précise pa Yesu masiya loba na Yesu masiya nini ozo luka kende ko luka ngo epai ya moto oyo esengeli oyo yebika koki kopesa yo ezakaka Yesu masiya ezakaka Nzambe ezakaka Molimo Santo to lukango na pa ya moto mokili te to lukango na pa ya ba magicien te et pas na Yesu masiya et puis to garder la foi to bomba kondima na biso to simba kondima na biso e ya butu moi mbula esala ndengi nini hiver été e nyonso koya to garder kondima na biso nde tokoyeba kozwa oyo tozana ngo oyo tozokoluka et pas na Yesu masiya tika Nzambe apambola liloba na ye na kombo na Yesu masiya amen Amen. Bande kolanga tokobondela to pesa Nzambe merci to pesa Nzambe merci po apesi biso privilège akoya liboso na ye na moment oyo to yebisa Nzambe merci parce que a rappelé biso que vraiment il faut to garder ba poste na biso to kumisi Nzambe na kombo na Yesu masiya to bondeli. Seigneur, no nome de Jesus, Rei da Glória, seja louvado, seja glorificado. Pai, você é incomparável, você é maravilhoso. Senhor, seja louvado, seja glorificado. Pai, te bendizemos, te glorificamos, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és incomparável. Tu és, oh Rei da Glória. Pai da eternidade, aquele que opera. No santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus, Rei da Glória, Rei dos Reis. Senhor, ninguém é igual a ti. Ninguém é igual a ti, Senhor. Ninguém é igual a ti, oh Senhor. Opera, Pai, Senhor. Deus da eternidade, nós te bendizemos. Nós te glorificamos. Senhor, seja louvado. Seja glorificado, Senhor. Oh Pai da Glória. Quem é igual a ti, Senhor? Quem é igual a ti, meu Rei? Oh Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. Pai, seja louvado. Senhor, seja glorificado. No santo nome de Jesus. Ei, Senhor, Rei da Glória. Pai, te bendizemos, Senhor, pela presença de cada um de nós. No, oh, Senhor, Rei da Glória. Opera, meu Deus. Opera. Bondelande, kobondelana, kombo na Yesu Masiya. Peça Nzambe merci. Kumisa oya sali. Kumisa na moment oyo a rappelé yo. Kumisa
Oh Senhor, seja louvado, Pai. Opera, Senhor, oh Rei da Glória, na vida dos teus filhos. Tu és incomparável, tu és maravilhoso. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Opera, Senhor. Opera, Rei da Glória. Obrigado por esse momento que você chamou os teus filhos, Senhor. Seja louvado, seja glorificado. Pai, no santo nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Quem é igual a ti, Senhor? No santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus. Rei da Glória. Obrigado, Senhor. Seja louvado, seja glorificado. Oh, Senhor, no nome de Jesus. Te bendizemos, Senhor, te glorificamos. Senhor, no nome de Jesus. Seja louvado, Senhor. Seja exaltado, Pai. Rei da Glória, quem é igual a ti? Oh, Senhor, te louvamos, te bendizemos, Senhor. Opera, Senhor, as tuas maravilhas, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Seja louvado, Pai. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Na moment oyo ndeko tokokende pai na Nzambe tokosenga na Nzambe alimbisa biso parce que plusieurs fois mikakatano soke ye tobandonaka baposte na biso totalaka de gauche à droite tokomaka troublé toyebaka te tolanda nani tosala nini toluka nini tokende wapi yango tokosenga Nzambe alimbisa biso mpona oyo nyonso tosala mpona ndenge tobalansaki makanisi na biso de gauche à droite tosenga limbisa biso pe sokola biso na makila na Yesu Masiya tobondeli. Papai, no nome de Jesus, Rei da Glória, viemos da tua presença, Senhor. Meu Deus, oh Pai, opera na vida dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, meu Rei, Senhor, quem é comparável a ti, Senhor? Meu Pai, no nome de Jesus, os teus filhos vêm a ti, Senhor. Meu Deus, escuta as orações dos teus filhos, Senhor. Pai, perdoa, Senhor. Perdoa os teus filhos, Senhor. Perdoa cada um que te busca, Senhor. Perdoa cada um, ó Senhor, que vem na tua face, ó Rei da Glória. Ó Senhor, cada um que vem, Senhor, ó Pai. Ó Rei da Glória, confessar o seu pecado, Senhor. Aceita perdoar, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. No santo nome de Jesus. Rei da Glória, Pai da eternidade. Senhor, tu és incomparável. Tu és maravilhoso. Senhor, ninguém é igual a ti, ó Pai. No santo nome de Jesus. Rei da Glória, Pai da eternidade. Senhor, quem é igual a ti, Senhor? Seja louvado, Pai. Seja glorificado, Senhor. No santo nome de Jesus. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Pai, ninguém é igual a ti. Ó Pai, te bendizemos, te glorificamos. Senhor, Rei dos reis. Pai da glória. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Rei. Muito obrigado, meu Pai, porque você perdoou os seus filhos. Você purificou-os, Senhor, com o sangue de Jesus. Seja louvado, seja glorificado. No santo nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Tosenga molimo santo. Kaka molimo santo mutakoki kosala ete tozala ferme. Molimo santo kaka mutakoki kosala ete to garder ba poste na biso. Ye kaka mutakoki kotombola kondima na biso. Tosenga molimo santo aya kosunga biso. Po ete toyeba ko garder ba poste na biso. Toyeba ko garder ba position na biso. Eya butu eya moi nyonso koya azala na biso po ete to kima te to tika ba poste na biso te to abandonner ba poste na biso te na kombo na Yesu Masiya to bondeli. Pai, no nome de Jesus, Rei da Glória, pedimos, Senhor, o teu Espírito Santo, ó Rei da Glória. Pai, opera, Senhor, opera, Rei da Glória. Senhor, com teu Espírito Santo, meu Deus, meu Pai, tu és incomparável, Senhor. Ninguém é igual a ti, ó Rei da Glória. Ninguém é igual a ti, meu Senhor. Pai, no nome de Jesus, ó Rei da Glória. Opera, Senhor, ó Senhor. Pai, no nome de Jesus, pedimos o teu Espírito Santo. Espírito Santo, venha estar, Senhor, com os teus filhos. Venha abençoar os teus filhos, Senhor. Venha capacitar os teus filhos, Senhor. Faça com que, ó Rei da Glória, possam permanecer na tua presença. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Rei da Glória. Pai da eternidade. Senhor, ninguém é igual a ti. No santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus. Bendizemos o teu nome, Senhor. Espírito Santo, venha edificar os seus filhos. Venha edificar os teus filhos. Venha capacitar os seus filhos. Venha lhes mostrar, Senhor, ó Rei da Glória. Venha lhes mostrar, o Pai, como fazer, Senhor, para permanecer firme. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Rei da Glória. Seja louvado, seja glorificado. No santo nome de Jesus.
Espírito Santo, vem agir na vida dos teus filhos, no santo nome de Jesus. Vem agir, Senhor. Vem agir, Espírito Santo. Você é incomparável. Você é maravilhoso. No santo nome de Jesus. Bendizemos o teu nome, exaltamos o teu nome, ó Espírito Santo, você é o grande mestre, vem agir, ó Papai, ó Rei da Glória, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor, no santo nome de Jesus, vem agir, ó Espírito Santo, Espírito de poder, vem agir, desça com teu poder, desça como fogo devorador, vem agir na vida dos teus filhos, Senhor, venha capacitá-los, venha nos mostrar o que fazer, venha nos mostrar o que buscar, a quem buscar, como buscar, venha fortalecer a nossa fé, no santo nome de Jesus, no santo nome de Jesus, seja louvado, seja glorificado, no santo nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Bíblia zola bana biso ke ba mama oyo balembaki te malgré ba réponse bazwaki bayebaki nini oyo bazoluka ndeko nanga yo yebi nini oyo ezotungisa bomoi na yo yebi nini oyo esalaka ke motema na yo ebukana motema na yo ekoma na pasi ndeko nanga kende pai na Yesu Masiya présente ye eloko oyo ezoluka présente ye nini oyo ezoluka banda ko présenter po bango bayebaki nini bazoluka bayebaki pe bakoluka ngo epai na nani lokola babondaki Yesu Masiya batikaki ye lisusu te tokende epai na Yesu Masiya tosenga ye oyo tozoluka na kombo na Yesu Masiya tobondeli. Senhor, no nome de Jesus, Rei da Glória, viemos na tua presença. Meu Deus, meu Pai, só você, Senhor, o Pai, que é capaz de nos dar, Senhor, o que precisamos. No santo nome de Jesus. Bondela, ndeko, bondela. Bondela. Yesu Masiya zali bosona yo. Yesu Masiya zali bosona yo. Ma ange, bazo ko recevoir. Ma bondeli na biso. Bazo mema yango epai na tata. Bondela na kombo na Yesu. Senhor, no nome de Jesus, Rei da Glória. Pai, começa, Senhor, a operar na vida dos teus filhos. Ei, Senhor, começa a ouvir, Senhor, cada um de nós, ó Pai. Senhor, as nossas necessidades você conhece. Meu Deus, meu Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque sem falar, ó Senhor, você conhece, ó Pai, o que nos perturba, Senhor, o que, ó Rei da Glória, o que parte os nossos corações, o que faz com que, Senhor, ficamos sem sono. Ei, Rei da Glória, aquilo que faz nos perder o sono, Senhor, aquilo que faz nos, ó Rei da Glória, chorar todo o tempo, aquilo que faz nos lamentar, ó Rei da Glória, você conhece, Pai. Senhor, vem agir na vida de cada um dos teus filhos, na vida de cada um dos membros do Le Disciple, Senhor. Meu Deus, começa a agir. Meu Deus, começa a operar. Senhor, no nome de Jesus. Pai, ó Rei da Glória, começa a dar solução a cada um. Começa a dar solução a cada um. No santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus. Rei da Glória, Pai da eternidade. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, Senhor, meu Deus, meu Rei, seja louvado, seja glorificado. No santo nome de Jesus. Ei, Senhor, seja louvado, Pai. Senhor, opera, Senhor, na vida dos teus filhos. Opera, Rei da Glória. Pai, transforma as circunstâncias, Senhor, na vida dos teus filhos. No santo nome de Jesus. Rei dos reis. Você conhece, ó Pai, a ansiedade de cada um, Senhor. Você conhece, ó Pai da Glória, o que perturba cada um, Senhor. Você conhece, meu Deus, o que cada um de nós procura, Senhor. Meu Deus, começa a agir por amor do teu nome. Você é incomparável. Não há outro, Senhor, a quem possamos correr, Senhor. A quem possamos pedir, Senhor, senão a Ti. Por isso, opera, Rei da Glória. Opera, meu Deus. Opera, meu Senhor. Opera. Em Ti nós podemos tudo, Senhor. A Sua palavra nos diz, ó Rei da Glória, que em Cristo Jesus nós podemos tudo. Por isso viemos a Ti, Senhor. Rei da Glória, não há nada, ó Pai, que possa resistir quando Tu falas, Senhor. Rei dos reis, tal como a tempestade, Senhor, ó Rei da Glória, se calou, o mar se acalmou. Senhor, no nome de Jesus, Pai, não importa qual seja o problema que atormenta os Teus filhos, Senhor. Se tem um nome, vai calar, Senhor. Se tem ouvidos, vai ouvir, Senhor. Ó Pai da Glória, Senhor, a Tua palavra nos afirma, Senhor, que todos os espíritos, Senhor, dobrarão os seus joelhos, Pai. Nos céus, na terra, debaixo da terra, vão dobrar os seus joelhos, Senhor.
Pai, no nome de Jesus, viemos te apresentar, ó Pai, o nome de situação que perturba cada um, Senhor, que dobre os seus joelhos agora, no nome de Jesus, 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 no nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Amém. Amém, amém. Amém. Amen, amen. Amém. Bande kolanga tozo continuer ko bondela. Tozo continuer ko bondela ko se distraite. Po ete yango tomona ke moto moko aza pembeni na biso azuli pamboli menga na ziango te parce que distraction c'est le moment. Yesu Masiya azawana. Basi oyo balingaki ko perdre opportunité wana te. Tango bakute na Yesu Masiya malgré ba réponse ezalaki favorable te mais batingama ki na Yesu Masiya biso pe na moment oyo ndeko ko se distraite kende pa na Yesu Masiya senge pa na Yesu Masiya oyo zana ngoposa oyo libota na yo oyo famille na yo bazala ngoposa lekala ko senge pa na Yesu Masiya insister atalobi osengaki ozwa ki réponse bien te insister lelo eza lelo Yesu Masiya azawana yo loba na ye zala na kondima na kombo na Yesu Masiya to bondeli. Seigneur, no nome de Jesus, no nome de Jesus, bendizemos o teu nome, exaltamos o teu nome. Seja louvado, seja glorificado no santo nome de Jesus, no santo nome de Jesus. Ei, Senhor, começa a operar, Pai. Opera, Senhor, no nome de Jesus. Pai, não deixa que ninguém perca, Senhor, essa oportunidade. Não deixa que ninguém saia daqui sem a tua bênção, Pai da glória. Senhor, em nome de Jesus, viemos da tua presença, Pai. Sabemos que quando nós viemos da tua presença, Senhor, ó Pai, nós adquirimos, ó Senhor, o que nós procuramos, Senhor. Nós achamos o que nós procuramos. Ó Pai, Rei da Glória, quando nós viemos da tua presença, Senhor, mesmo a porta que estava fechada se abre, Senhor. No nome de Jesus, Rei da Glória, viemos da tua presença, Pai da eternidade. Ó Senhor, começa a receber. Ó Pai, o pedido de cada um. Resolve, Senhor, no santo nome de Jesus. No santo nome. Oremos, irmãos, vamos orar a Deus. Vamos pedir o que precisamos, vamos pedir. Jesus Cristo está aqui. Nós não vamos lhe largar. Vamos pedir. Mesmo se a resposta não for favorável, vamos insistir pedindo, como fizeram essas duas mulheres. No nome de Jesus, vamos orando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, começa a ouvir, Pai. Por favor, Senhor, opera na vida dos teus filhos, Senhor. Ei, Pai da glória, olha para a fé, Senhor, de uma mamã que está te pedindo. Olha para a fé, Senhor, de um papá que está te pedindo. Olha pela fé, Senhor, de um irmão, de uma irmã, Senhor, que te pede nesse momento, Rei da glória. Pai, começa a agir segundo a tua misericórdia, Senhor. Por favor, Rei, nós viemos hoje, Senhor. Mesmo se ontem, ó Rei da glória, a resposta não era favorável, hoje nós viemos a ti, Senhor. Queremos viver a tua mão nas nossas vidas. Queremos viver-te, Senhor, operando nas nossas vidas. Senhor, ó Rei da glória, olha o sacrifício, Senhor, dos irmãos. Ei, meu Deus, meu Pai. Senhor, são 2 dias de jejum e oração, Senhor. Ó Pai, ó Rei da glória, com orações, ó Senhor, ó Pai. Ei, Senhor, às meia-noite, às 6, às 12, Senhor, estão lá, ó Pai, às 16 estão lá. Meu Deus, meu Pai, tenha misericórdia. Pai, tenha compaixão, no santo nome de Jesus. Senhor, não deixa que ninguém volte tal como veio. Ei, Rei da glória, faça com que haja testemunho, Senhor. Faça com que possam testemunhar, ó Pai, a tua grandeza, o teu poder, o teu operar nas suas vidas, Senhor, nas suas famílias, no nome de Jesus, opera, Rei da glória, opera, meu Senhor, opera, meu Deus, no santo nome de Jesus, é Rei dos reis, Senhor dos senhores, meu Deus, opera, Senhor, você é incomparável, Senhor, você é maravilhoso, opera, meu Deus, opera, meu Rei. Ei, Senhor, ouça a oração, Senhor. Opera, Pai. Responde, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, você é Rei. Você é incomparável. Você é maravilhoso. Pai, te bendizemos. Pai, te glorificamos. Ei, Senhor, só você pode operar, Senhor.
Rei da glória, opera, Senhor. Meu Deus, meu Rei, ajuda, Senhor. Opera, Senhor, no santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus. Rei, opera, Pai. Opera, meu Deus. No santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus. Rei dos reis, te bendizemos, te glorificamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Amém, amém. Amém. Aleluia. Opera, Senhor, opera, meu Deus. Opera, Senhor, na vida dos seus filhos. Opera na vida dos seus filhos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Biblia lobila biso ke bamama oyo bazalaki na kondima. Bamama oyo batsaki elikia na bango epai na Yesu Masiya. Bazalaki na kondima. Bongo na kondima. Bible ezoloba na biso na livre ya Hébreu, chapitre nango 11, verset 6. Bible lobi moto nyonso azoya pai na Nzambe. Esengeli andima ete Nzambe wana azali na bomoi. Nzambe wana aexistaka. Bongo tango zondima ke existaka, ndima ete Nzambe wana muta yanolaka. Nzambe wana muta repondaka na baposa na biso. Talatina, tozo kende pai na Nzambe, tozo confesser la foi. Tozo koloba Nzambe, nandimi ete osali, nandimi ete na ona sengi osali, nandimi ete na ona yebite ozoleka na libota nanga yo opere. Po Nzambe azala posa teke, biso to yebisa ye masolo po comprendre ezoleka. Me ayebi nyonso ezoleka. To la kisandie kondima na biso na kombo na Yesu Masiya tobondeli bandeko tobondeli. Seigneur, en nom de Jésus, oh Pai, viemos te agradecer, oh Pai. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque você está a operar na vida dos teus filhos. Rei da glória, nós manifestamos a nossa fé, Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós acreditamos, Senhor, na tua resposta favorável, Pai, aos pedidos dos teus filhos. Opera, Senhor, opera, meu Deus. Ora, irmãos, vamos orar, irmãos. Vamos orar, manifesta a tua fé. Fala, Deus, eu sei que você já operou. Eu sei que você já fez. Eu sei que antes mesmo de eu pedir, você já sabia o que estava me atormentar e você já resolveu. Vamos agradecer a Deus por isso, em nome de Jesus. Senhor, opera, papai, opera, meu Rei, na vida dos teus filhos. Opera, Senhor, opera, meu Deus. Quem é igual a ti, Senhor? Quem é igual a ti, Senhor? Onde vamos fugir senão a ti? Onde vamos fugir senão a ti, Senhor? Rei da glória. Se você não operar, Senhor, quem vai operar? Se você não agir, Senhor, quem vai agir, Senhor? Meu Deus, meu Pai, apesar das respostas infavoráveis, Senhor, mas os teus filhos continuaram, Senhor, ó Pai, te pedindo, Rei da glória. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, viemos a Ti, ó Pai. Viemos te pedir, Senhor. Pai, no nome de Jesus, continua operando, Senhor. Opera, Senhor, na vida dos Teus filhos. Pai, nós temos a certeza, ó Senhor, porque a Tua palavra nos afirma, Senhor, que você é o remunerador, Senhor, que você é o galardoador, Senhor. Nós te louvamos pelo galardão, te louvamos pela remuneração, te louvamos, Senhor, pelo que você nos deu. Seja louvado, seja glorificado, no santo nome de Jesus. Seja louvado, Senhor, seja glorificado, no nome de Jesus. Senhor, opera, meu Deus, opera, meu Pai. Quem é igual a Ti, Senhor? Deus, te bendizemos, Deus, te exaltamos. Você é maravilhoso. Você é incomparável. Senhor, seja louvado, Pai. Seja louvado pelo que você fez. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, te bendizemos. Te glorificamos, Pai. No santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus. Rei da glória. Pai, no nome de Jesus. Seja louvado, seja glorificado. Ninguém é comparável a Ti. No santo nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Na combo na Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Rei da glória, opera, papai, no nome de Jesus, no santo nome de Jesus, no santo nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, meu Deus, no santo nome de Jesus, no santo nome de Jesus, no santo nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Amém, amém. Amém.
Hallelujah. Yawe nzambe banda ko opérer banda ko sala pona tina bana na yo. Amen, amen. Ko visiter bana na yo papa ko tika biso. Amen, amen. Seigneur Jésus alaka tina biso na kombo. Ndeko na ngai. Hallelujah. Ezala ndeko moko balingaki bayiba ye oyo aza nango pona azalaki na position lisusu ya malamu te. Tosenga na Yesu Masiya na moma oyo ayeba ko garder biso na position ya malamu, ayeba ko garder biso na poste na biso, ayeba ko sala ete to longwa te na ba poste na biso, toyeba ko bungisa te oyo tozwi ata eye na moi, ata to bimi makambo nyonso tokokutana nango na misala na société partout. Yesu Masiya yeba ko garder biso na poste na biso po toyeba ko bomba oyo ya mutu ya tozwi na kombo na Yesu Masiya to bondeli bandeko. Oh Yawe nzambe. Seigneur, au nom de Jésus, Rei da Glória, Pai, conserva-nos, Senhor, no teu caminho. Conserva-nos, Senhor, oh Pai da Glória, nessa posição, a guardarmos o nosso posto, a conservarmos o nosso posto. Ei, meus irmãos, vamos orar. Vamos orar a Deus para conservar-nos firmes nos nossos postos, nas nossas posições, nas nossas funções, em nome de Jesus, porque muitas vezes perdemos a bênção, porque nós nos desviamos, porque nós fugimos do nosso posto. Nesse momento vamos pedir a Deus para nos capacitar, nos reservar, nos guardar, sempre no nosso posto, sempre no nosso lugar, em nome de Jesus. E Senhor Jesus, Senhor, dá firmeza aos teus filhos, Senhor, meu Deus, meu Pai, dá capacidade, Senhor, aos teus filhos, Senhor, fazem com que, Senhor, possam guardar, Senhor, a firmeza, Rei da Glória, possam permanecer firmes, Senhor, cada um de nós, Senhor, esteja firme no seu posto, esteja firme, Pai, ajuda-nos a guardar o que recebemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Rei da Glória opera, Rei dos Reis opera, Senhor, você é incomparável, você é maravilhoso, Pai, ninguém é igual a ti, Senhor, ninguém é igual a ti, no santo nome de Jesus, no santo nome de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e te bendizemos, no santo nome de Jesus, seja louvado, seja glorificado, no santo nome de Jesus, Senhor, seja louvado, Pai, no nome de Jesus, amém, amém. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Nzambe na lola tozosenga limia toujours kati na bavina biso. Amen, amen. Yawe nzambe na bikama papa bana kosunga bana kosala we kokamusa batu. Papa sembola loboko na yo banguna basa. Amen, amen. Oh Père de gloire to beleli nzambe po tozali malamu bongo ntena kombo na. Amen, amen. Donc, il n'est pas na Yesu Masiya. Banda ko prophétiser pour na vie na yo. Prophétiser pour na libota na yo. Prophétiser pour na ndako na yo. Prophétiser pour na musala na yo. Prophétiser pour na santé na yo. Banda ko prophétiser. Loba makambo malamu pour na vie na yo. Moma oyo yango ya kota kondima. Mama wana lobaki na yebi me bana ya mbwa bakoki pe kolia ezo kweya na mesa ya bakolo na bango azongisaki nzambe na maloba na ye biso tozongisa nzambe na maloba na ye to prophétiser pona bavi na biso pona mabota na biso pona bandeko na biso to prophétiser kozongisa nzambe toujours na maloba na ye na kombo na Yesu Masiya to bondeli Seigneur au nom de Jésus Rei da Glória oh Senhor os teus filhos Pai no santo nome de Jesus Pai a profecia dos teus filhos Senhor Pai, tu estás por detrás dessas palavras, em nome de Jesus, Rei da Glória, Pai, em nome de Jesus, Senhor, aceita, opera por detrás dessas palavras, opera por detrás dessas palavras, no santo nome de Jesus, tu és incomparável, tu és maravilhoso, ninguém é igual a ti, Senhor, opera, Rei, opera, transforma as circunstâncias da vida dos teus filhos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, transforma as circunstâncias na vida dos teus filhos, Senhor. Opera na vida dos teus filhos. No santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus. Bendizemos o teu nome. Exaltamos o teu nome. No santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Rei.
Seigneur, opère. Opère, meu Deus. Opère, meu Senhor. Senhor. Pai, opera no nome de Jesus. Na vida dos teus filhos. Opera, Senhor. Opera, meu Deus. Na vida dos teus filhos, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Opera, papai. No santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus. Père de gloire, Rosalie Nzambe likola banzambe. Amen, amen. Nzambe to beleli ma. Amen, amen. To sengi lisungi na yo. Rosalie Nzambe banako sala. Sala ngolu pe grâce. Amen, amen. Kamu sabato papa. Amen, amen. Kamu sabato Père de gloire. Nyo sezali pona lokumu ya. Amen, amen. Nyo sezali pona ko glorifier monena ki Nzambe na yo. Eh yawe Nzambe na bikama. Amen, amen. Dekoyoka, dekoyoka. Nzambe hallelujah. Dekoyoka. To garder silence. To kopesa Nzambe merci. Ngonga la biso kei to pesa Nzambe merci. To pesa Nzambe merci na oya sali. To pesa Nzambe merci to kumisa ye. Po ete na kondima. To ebi eta yoki biso na kondima. To ebi eta yanoli biso. Po ete Bible lobike kondima ezali kondima na oyo nano monite me ondimi deja ke Nzambe sa sali. Tango miso moto nano monite me miso molimo moni. Tokumisa Nzambe na oya sali to pesa ye merci na kombo na Yesu Masia to bondeli. Senhor, muito obrigado meu Pai. Muito obrigado meu Rei. Bendizemos o teu nome. Exaltamos o teu nome. Tu és incomparável. Tu és maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, bendizemos o teu nome. Exaltamos o teu nome. É Rei da glória. Tu és incomparável, tu és maravilhoso. Senhor, muito obrigado meu Deus. Muito obrigado meu Rei. Obrigado pelo que você fez, Senhor, opera, Pai. Obrigado, meu Deus, Senhor, você desceu, você agiu na vida dos teus filhos. Seja louvado, seja glorificado, no santo nome de Jesus, no santo nome de Jesus. Seja louvado, Pai. Obrigado, Senhor. Amém, amém. Amém. Amém, amém. 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 Amen. Amen. Ok, to pesi maloba na coordination. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Nous remercions Dieu pour ces moments que nous venons de passer. Que Dieu bénisse son serviteur Vata pour la parole. Amen. Amen. Nous allons accueillir tous ceux qui sont là pour la première fois. Nous vous demandons de nous donner simplement les prénoms. Vamos acolher todos que entraram conosco pela primeira vez e pedimos que possam nos dar os nomes que consigam na batumia sobre a cotilelo, na peça de sobre a combo, se vous voulez. Na kanisa que batafika bazate tuzadishini subhana dagu Nzambe apambula biso. Amen. Amen. Nous vous rappelons qu'on se voit encore à 6 heures à la grâce de Dieu. Vous rappelez que tukokuta na lisusu na 6 heures na ngoli na Nzambe. Nos encontraremos mais uma vez às 6 horas pela graça de Deus. Amen. Amen. Et sans plus tarder, je vais passer la parole au frère Vata pour la prière finale, s'il vous plaît. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tokumisio po Nzambe. Merci pour na makamba minene sali, merci pour tomoni loboko na yo. Yawe na kombo na Yesu. Na memi mabondeli nyoso bana na yo yawe likole tumbelembeka na yo yawe kokisa yango na kombo na Yesu Masia. Yawe tosengi butu malamu yawe po na muto nyonso ya kolala yawe. Zala na biso pe elikia tokutana na 6 heures yawe tokozanga te kopesa yo merci. Merci pour na yo sala na bomo ya moko na biso pe na ba famille na biso na kombo na Yesu Masia tosengi bongo. Amen. 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 Merci. Nzambe apambola biso tokutani ya 6 heures na ngolo na Nzambe. Amen. 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 Mutu malamu Nzambe abatela biso. Amen. Amen.